Boa noite, irmãos, mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos, amém? João capítulo 13. Tem 12 ali? Não, é 13. Pode abrir no 13. Está defasado esse aí. Nós estamos nessa série de mensagens sobre as boas novas no Evangelho de João. Estamos desde o capítulo 1 até aqui, né? E iremos até o final do Evangelho de João. E a gente tem visto tudo que tem acontecido até aqui no Evangelho de João. E nós vimos na semana passada que Jesus disse que chegou a hora dele. Peço até que você volte aí para o capítulo 12. Veja aí, por favor. No versículo 26. Aliás, João 12. (23), é isso mesmo. João 12, 23. Que Jesus vai dizer: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então chegou esse momento de Jesus ser crucificado, e a palavra dele aqui, que chegou a hora dele ser glorificado, é que ele iria para a cruz. A sua glorificação, a sua coroação como rei, se deu na cruz. Ele foi feito rei na cruz. Então Jesus está dizendo que chegou a hora dele ser glorificado. E tendo chegado essa hora dele ser glorificado, é chegado o momento aonde eles irão participar da ceia do Senhor. Mas antes da gente falar sobre isso, que é o nosso ponto principal aqui, deixa eu começar aqui, como sempre, fazendo aquelas perguntas para vocês. O que a gente faz quando a gente almeja ou planeja fazer alguma coisa? Como, por exemplo, quando você vai fazer um concurso, quando você vai fazer uma profissão, seguir uma profissão, o que geralmente você faz antes de fazer o concurso e antes de seguir numa profissão? Você se prepara. É ou não é? Sim ou não? Se você vai fazer um concurso, você vai estudar, você vai se preparar para ele. Se você vai exercer qualquer profissão que seja, você no mínimo precisa fazer o quê? Um curso. Caso contrário, você não vai exercer essa profissão de maneira adequada. E por que a gente faz isso? Por que a gente se prepara? Porque a gente entende que determinadas coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Você concorda comigo? Que existem coisas que a gente precisa especialização, que a gente precisa de preparo. E o texto que a gente vai ver aqui, Jesus, direta e indiretamente, ele está preparando os seus discípulos para algo que iria vir. Jesus, ele sabe do que vai acontecer. Nós acabamos de ler ele dizendo, olha, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele sabia que depois que ele morresse, depois que ele ressuscitasse, depois que ele fosse levado, assunto ao céu, toda a obra que Jesus iniciou, ela precisaria continuar. E quem iria continuá-la? Os discípulos dele. Então, Jesus, ele está preparando os seus discípulos para aquilo que viria. Obviamente que ele está preparando eles há 3 anos aqui. Mas chegou o momento das últimas instruções. Chegou o momento dele dar as últimas, digamos assim, coordenadas, antes dele ser morto. Quando a gente fala da ceia, e esse momento aqui é ceia, tá? Aqui, João 13, até o capítulo 17 é a ceia. Nós temos uma tendência
de quando se pensa de ceia, quando se fala de ceia, nós temos uma tendência pensar que o momento da ceia foi só aquele momento que Jesus partiu o pão, entregou aos discípulos, deu o vinho, eles comeram, cantaram um hino e saíram. Mas a ceia não é só isso, não foi só esse momento. Talvez a gente tenha essa impressão porque a gente está muito acostumado com Mateus 26, 26. Que quando Jesus parte o pão, eles cantam um hino e vão embora. E vão para onde? Para o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai orar. Mas quando a gente vê Lucas, no Evangelho de Lucas, que foi o que foi lido aqui na ceia, a gente já começa a perceber que o relato é maior. O relato é mais extenso. E quando nós vemos João, nós vemos que o momento da ceia não foi só o partir do pão, mas tudo aquilo que antecedeu esse momento do partir do pão e tudo aquilo que aconteceu após o partir do pão. Eu quero que você vá comigo para o capítulo 18. Versículo 1. Olha o que diz o evangelista João. Tendo dito isso, Jesus terminou tudo que ele estava falando no momento da ceia. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Que jardim é esse? Getsêmani. Aqui é o final do momento da ceia. Momento esse que começa aqui, no capítulo 13. Então, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Ele anuncia aquele que o iria trair. Ele anuncia que ele iria partir. Isso é o capítulo 13. Capítulo 14, Jesus, ele vai falar a razão dessa partida. Ele vai anunciar o Consolador. Isso é o capítulo 14. Capítulo 15, Jesus vai falar sobre a videira verdadeira. Capítulo 16, Jesus vai falar sobre a missão do Consolador. E ele encerra esse momento no capítulo 17 com uma oração. E tudo isso, meu irmão, desde o capítulo 13, encerrando com a oração no capítulo 17, é na ceia do Senhor. E é após isso que eles cantam um hino, como está escrito lá em Mateus 26, e aí eles vão para o Jardim das Oliveiras. Então, o que eu quero que você entenda é que o capítulo 13 é o início da última instrução que Jesus está dando aos seus discípulos. E que aqui ele está preparando os seus discípulos para aquilo que eles iriam enfrentar. Logo após ele ir para o céu. Amém? Eu quero dividir esse momento aqui, esse capítulo 13, em 3 momentos. E cada um desses momentos, eu garanto para você, daria uma pregação só. Mas eu quero dividir em 3 momentos. O primeiro momento é quando Jesus lava os pés dos discípulos. E está aí do versículo 1 até o versículo 20. O segundo momento é quando ele anuncia o traidor. Que está aí do versículo 21 até o versículo 30. E o último momento que é quando ele anuncia a sua partida. Que está aí do versículo 31 até o versículo 38. Amém? É isso que a gente vai ver hoje. Mas antes da gente ler o texto, vamos orar. Ore comigo ao Senhor. Amado Deus, a tua igreja que se reúne aqui neste lugar, ela te adorou, expressou o seu amor, a sua adoração pelo Senhor, o seu culto ao Senhor de várias formas. Seja através de orações, de cânticos, de leitura da tua palavra, de expressão de adoração através das contribuições, entrando em comunhão com o Senhor na ceia. Tudo isso, Senhor, a tua igreja fez.
E é chegado o momento onde a tua palavra será lida, explicada e aplicada. E como sempre fazemos, o nosso pedido é que o Senhor venha com teu Santo Espírito iluminar a nossa mente. Iluminar o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. Nos capacita pelo teu Espírito para entendermos a palavra do Senhor. E prepara, guarda, Senhor, o nosso coração para que ele seja um recipiente preparado para receber a tua palavra. Usando aqui, ó Deus, a própria metáfora bíblica, que o nosso coração seja uma terra fértil para a semente da palavra do Senhor. Em Jesus, te pedimos, faz assim com cada um de nós, e que eu nada mais seja do que um mero instrumento em tuas mãos, através do qual o Senhor, pela tua palavra, falará ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Versículo 1, leia comigo, por favor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura e em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? E Jesus respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. E respondeu Pedro: nunca lavará meus pés. E disse Jesus: se eu não te lavar, não terá parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas lave também as mãos e a cabeça. Então Jesus disse: quem se banhou não precisa lavar, não precisa lavar apenas. Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, serei bem-aventurado se as praticardes. Não me refiro a todos, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a escritura, o que comia do meu pão me traiu. Digo isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Meus irmãos, nós teríamos aqui muitas lições. Várias lições. Por que Pedro, por exemplo, não queria que Jesus o lavasse os seus pés? E a resposta é muito simples. Porque o que Jesus está fazendo quando ele tira o manto, pega uma toalha, enrola na cintura, pega uma bacia e leva aos discípulos para lavar os pés dele, é a atitude de um escravo e não de um senhor. E o que Pedro está dizendo é que jamais, Senhor, eu estaria numa posição onde o Senhor seria meu escravo. Qualquer um de nós, na posição de Pedro, teria feito igual. Senhor, tu lavarás os meus pés. É isso que Pedro está dizendo. Jamais, Senhor.
Eu estaria diante de ti nessa posição de Senhor e o Senhor na posição de escravo. Só que Jesus, Ele está preparando os seus discípulos. E eu queria destacar duas coisas aqui. Que Jesus está fazendo e falando para preparar os seus discípulos para aquilo que viria. E a primeira coisa, olhe comigo aí, por favor, versículo 7. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, que Jesus está preparando os seus discípulos, é que os discípulos precisavam confiar em Jesus. Olha o versículo 7. Jesus disse: agora você não compreende o que eu faço, mas depois entenderás. O que Jesus estava fazendo ali, eles não entendiam, eles não estavam entendendo, mas eles compreenderiam. O que eles precisavam era confiar no que Jesus estava fazendo. E por que eles precisavam de confiança? Meu irmão, porque Jesus está chamando eles para morrer. E eles precisavam acreditar, confiar em tudo que Jesus havia ensinado para eles. A gente viu aqui, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele diz a mesma coisa tanto para Marta quanto para Maria. E o que ele diz? Aquele que vive e crê em mim. Se você está chamando alguém para morrer por você, você precisa que essa pessoa acredite e confie em tudo que você ensinou e fez. Então, quando ele diz, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas você vai entender, o que ele está pedindo, em outras palavras, é para que Pedro confie no que ele está fazendo. Porque Jesus sabe o que está fazendo. E o que Jesus está fazendo é preparando eles, e eles precisavam confiar em Jesus. Quantas tribulações nós já passamos na nossa vida? Quantas? Quantas, irmãos? Quero que você, não precisa nem dizer, mas pense. Cada uma delas, Jesus está nos preparando para algo que vai vir. Ainda que naquele momento você nem entenda por quê. Mas Ele está te preparando para algo que virá. Porque no momento da tribulação, a gente não entende o motivo, não entende o porquê, não entende a razão. Mas Ele está dizendo para Pedro aqui, e serve para a gente, você não entende agora, mas você vai entender. Porque tudo que acontece em nossas vidas é uma preparação do próprio Senhor para a gente como discípulo. Porque Ele está nos preparando, assim como Ele está preparando os discípulos dele aqui. E a primeira coisa que um discípulo de Jesus precisa aprender é confiar nele. Confiar no que Ele faz, confiar no que Ele diz, confiar que tudo está no controle dele. Caso contrário, nós não estamos agindo como discípulos. Porque o verdadeiro discípulo confia no seu mestre. Ainda que você não entenda agora, mas você vai entender. Porque o que ele está fazendo é preparando os seus discípulos. Amém? A segunda coisa que eu queria que você visse, vá lá para o versículo 12, por favor. Outra coisa que eu quero destacar aqui, que o discípulo precisa ter, e Jesus está preparando eles direta e indiretamente para isso. Versículo 12. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e fazes bem porque eu sou. Se eu sou o Senhor e mestre e lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. O que Jesus está chamando eles agora
para fazer e ser, é ser humildes. É ter humildade. Eu quero que você pense comigo uma coisa. Como você ficaria, como estaria o seu coração agora, nesse exato momento, se você tivesse superpoderes? Você tivesse poder para, por exemplo, curar alguém, ó, está curado. Como você ficaria? Como você se sentiria tendo esses poderes? Não é o Thanos não, viu, Arnaldo? Hã? Você se conhece, não conhece? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Mas como você se sentiria tendo esse poder? Eu tenho o poder de curar. Hã? Orgulhoso? Quem disse orgulhoso? Hã? Superior? Vaidoso? O que a Bíblia diz que a sombra de Pedro fazia? Imagine alguém como nós, com esse tipo de poder. A probabilidade da gente se ensoberbecer é o quê? O apóstolo Paulo disse que Deus colocou nele um espinho na carne para quê? Para ele não se ensoberbecer. O que Jesus está ensinando para eles aqui é que eles deveriam ser humildes. Para que eles não se sentissem superiores. Por causa de nada que eles pudessem fazer, porque eles iriam dar continuidade ao ministério. E a gente viu quantas coisas eles fizeram no livro de Atos. Mas eles precisavam entender que eles eram tão servos quanto qualquer outros. E eu acho engraçado, olha aí comigo o versículo 14. Jesus, ele diz, olha, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, aí ele vai dizer, lavai os pés de quem? Uns dos outros. Submetam-se uns aos outros. Humilhem-se uns aos outros. Por quê? Porque Jesus, sendo Senhor e Mestre, ele se humilhou. Ele agiu como escravo. E se ele agiu como escravo, ele sendo Senhor, ele sendo Mestre, agiu como escravo, então que nós possamos agir uns com os outros como escravos, servos uns dos outros. Olha o que ele diz no versículo 15. Eu vos dei o exemplo. Eu agi como um servo, mesmo sendo Senhor, mesmo sendo Mestre, eu agi como um servo. Então, sejam humildes. Vocês precisarão ser humildes. Vocês precisarão confiar em mim. Vocês precisarão ser humildes. Porque se isso não acontecesse, meu irmão, eles iriam se ensoberbecer. Amém? No segundo momento, versículo 21, Jesus vai anunciar o traidor. E é uma coisa muito doida o que acontece aqui. Versículo 21. Havendo falado essas coisas, depois que Jesus disse tudo isso, um detalhe. Até o versículo 20, até o versículo 30, porque eu estou dizendo que Jesus está preparando os seus discípulos. Que todo esse momento é o momento da ceia. Até o versículo 30, Judas está lá. Depois do versículo 30, tudo que Jesus falou não tem mais a participação de Judas. Porque ele foi embora. Versículo 21. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me trairá.
Então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez um sinal pedindo: pergunta-lhe de quem ele está falando. Esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer, faz-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele lhe dissera isso. Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Então Judas foi embora. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Jesus está fazendo o que com os discípulos? Preparando eles. Então eles precisavam confiar em Jesus. Eles precisavam ser humildes. Mas eles precisavam também fazer uma coisa que lá na frente ia ser muito importante para eles. Eles precisavam identificar os falsos discípulos. E Jesus deu algumas dicas aqui de como é um falso discípulo, ou de como se comporta um falso discípulo. E a primeira coisa para se identificar um falso discípulo é esse aqui, ó, versículo 21. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se no espírito. Um falso discípulo, ele traz perturbação para aqueles que são de Jesus. Ele traz angústia para aqueles que são de Jesus. Um falso discípulo, ele causa perturbação. Ele causa angústia. O que é mais interessante é que Judas causou perturbação no espírito de quem? De Jesus. Ele não causou perturbação no espírito de um discípulo, ele causou perturbação no espírito do mestre. Quando Jesus declarou aqui que ele iria ser traído. Então, um falso discípulo, ele traz perturbação, traz angústia para a alma, para o espírito, do seio, do meio da igreja. Talvez por suas atitudes, talvez por aquilo que fala, talvez até por aquilo que ensina. Trazendo dúvidas ao coração dos discípulos de Jesus. Uma segunda coisa que a gente pode perceber, versículo 22. Então os discípulos se entreolharam sem saber quem ele falava. Além de trazer essa perturbação no espírito, ele traz confusão. Eles olharam um para o outro e ficaram confusos. E agora quem é? Cheio de confusão. Não sabiam quem era, porque o falso discípulo, ele promove confusão no meio da igreja, no meio dos discípulos. Quem será que é? E talvez essa confusão, como eu falei no ponto anterior, essa dúvida, seja causada por um falso ensino vindo de um falso discípulo de Jesus. Ensinamentos que trazem mais dúvidas do que, na verdade, esclarecimentos. Esses ensinamentos podem não estar vindo de um verdadeiro discípulo, e sim de um falso discípulo. A terceira coisa aqui está no versículo 27. E olha o que ele diz. Depois que Jesus molha, né? Porque Pedro, né? Olha para João e diz: João, pergunta aí para ele quem é. Aí Jesus: é aquele que eu der um pedaço de pão. Uma coisa interessante, antes da gente falar sobre esse terceiro ponto aqui, do falso discípulo,
é que quem dá o pão para Judas? Jesus. Por que Jesus que dá o pão para ele? Eu sei que pode parecer uma coisa meio... porque Jesus tinha que dar. Não, mas eles estavam numa mesa. Não é verdade? Numa mesa você consegue passar alguma coisa para todas as pessoas da mesa? Não, né? Ainda mais que eram quantos? 13. Esqueceram de Jesus? Então, se Jesus deu o pão para Judas, então Judas estava próximo. Por que ele estava próximo? Se pararmos para pensar, imagine que nós iríamos daqui do culto sair para uma pizzaria com casais. Só os casais. Quem não é casal não vai. Aí a gente chega num ambiente lá, uma pizzaria, por exemplo, e aí você senta aonde com a sua esposa? Você senta numa ponta, ela na outra? Você senta aonde? Por que você senta perto da sua esposa? Da sua namorada, da sua noiva? Por quê? Porque ela é próxima. Judas não estava sentado perto de Jesus à toa. Por mais que Jesus sempre levava para orar, né? Quem? Pedro, Tiago e João. Judas era um dos próximos. E é por isso que ele deu o pão. Só que preste atenção ao versículo 27. Logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. O falso discípulo, ele tem Satanás nele. E eu quero que você perceba uma coisa. Preste atenção. Você lembra do Gadareno? Quem lembra do endemoniado de Gadareno? Quando Jesus chegou lá, como é que ele estava? Ele vinha da onde? Do cemitério. Estava como? Estava vestido? Não. Agredia as pessoas, não era isso? Esse era o endemoniado de Gadareno. Aquele rapaz que estava endemoniado, que o pai dele trouxe para os discípulos, e os discípulos não conseguiram, né, expulsar. E aí Jesus foi e expulsou. Aí ele diz, essa casta só sai. Como é que aquele jovem estava? Se jogava no fogo, se jogava na água, era violento, não era isso? Agora note. Versículo 27. Logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. Ele babou? Revirou os olhos? Não? Se jogou no fogo? Não? Estava violento? Agrediu Jesus? Rasgou as roupas? Não, né? E o que ele fez? Ele saiu e foi vender Jesus. Só isso. Todos aqueles que vendem Jesus têm Satanás nele. Não é porque eles não reviram os olhos, não é porque eles não são agressivos, que eles não têm Satanás nele. Judas não caiu, não babou, não revirou os olhos, não tentou atacar ninguém, ele simplesmente saiu e foi vender Jesus. Porque o falso discípulo, ele tem Satanás nele. E quando Satanás entra nele, ele sai e vai vender Jesus. Quantos a gente conhece, meu irmão, que tem vendido Jesus, que tem oferecido Jesus por dinheiro, que tem oferecido falsas promessas em nome de Jesus. Todos esses estão cheios de Satanás, porque eles são falsos discípulos. E nós, discípulos de Jesus, aqueles que verdadeiramente são discípulos, nós precisamos aprender a reconhecer os falsos discípulos. Os falsos discípulos trazem confusão, trazem angústia, perturbação para a alma, perturbação para o meio, trazem confusão, ensinam o que não devem, são cheios de Satanás e vendem Jesus.
E nós precisamos estar atentos, enquanto discípulos, para reconhecer aqueles que não são e identificá-los como falsos. Porque nem precisa olhar para a história da igreja recente. Olhemos para a própria Escritura e nós iremos encontrar vários falsos cristãos. Paulo cita vários deles. Alexandre o latoeiro, você lembra dele? Me fez muitos males. Nós precisamos, como cristãos, identificar os falsos, porque se a gente não identificar, a gente corre o risco de andar por onde eles andam, de seguir para onde eles estão indo. Amém, irmãos? E por último, lembre-se, o verdadeiro discípulo confia. O verdadeiro discípulo é humilde. O verdadeiro discípulo identifica o falso discípulo. E por último, versículo 31. E agora Judas já não está mais. Porque lembra o versículo 30? Ele saiu. Ele foi vender Jesus. E agora as instruções que Jesus dá e a oração dele lá no versículo 17 já não inclui Judas. Versículo 31. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus estava indo para onde, meus irmãos? Não. Para o céu, não. Ele está indo para a cruz, ele está indo morrer. E aí, olha só, versículo 34. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos amei uns aos outros. E esse aqui é uma das marcas de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão ama. Ama. Só que me permita fazer um adendo aqui. Amar não é aceitar o erro. Pelo contrário, amar é corrigir do erro. Eu dei esse exemplo pela manhã lá na colônia, eu quero dar aqui também. Se você visse uma criança, independente dela ser o seu filho ou não, sair correndo e atravessar aquela rua ali, ó, o que você faria? Hã? Por quê? Só porque é perigoso? Hã? Porque ama. Nós corrigimos a quem amamos dos perigos que ele está enfrentando. É como disse o autor aos Hebreus: Deus corrige a quem ama. Amar não é aceitar o erro, amar é corrigir do erro. Os verdadeiros discípulos amam, mas amar não significa aceitar tudo. Pelo contrário. Se você ama alguém e se importa com essa pessoa, você vai tentar tirar ela do caminho que ela está seguindo. Caso contrário, ó, você não está nem aí. Imagine, se você visse essa criança correr e não fizesse nada, significa o quê? Que você não se importa. Então, se alguém te corrige, saiba, essa pessoa te ama, ela se importa com você. Porque se ela não tivesse nem aí, ó, ela deixaria você seguir o seu caminho, mesmo que esse caminho te levasse para a morte. Então a marca do cristão é o amor. Versículo 34, vos dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Mas na sequência, ainda no versículo 34, ele diz assim, ó, assim como eu vos amei,
amem. Aí o 35 diz: nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A marca do cristão é amar. Só que o verdadeiro discípulo, ele também é reconhecido pelo mundo como discípulo. Nisto saberão que vocês são meus discípulos. O verdadeiro discípulo é reconhecido como discípulo. Por quem? Pelo mundo. Então, se as pessoas olham para nós e não nos identificam como cristão, tem alguma coisa de errada com a gente. Porque o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Essa é a marca nossa. E nós somos reconhecidos, preste atenção, pela diferença e não pela semelhança. Nós não somos reconhecidos como discípulos porque somos iguais ao mundo. Nós somos reconhecidos como discípulos porque somos diferentes dele. O nosso amor é diferente do amor do mundo. Então, o verdadeiro discípulo, ele ama e ele é reconhecido pelo mundo como o verdadeiro discípulo de Jesus. Mas continuando. Versículo 36. Então Simão Pedro perguntou, preste atenção que isso aqui é interessante. Senhor, para onde vai? E Jesus respondeu, para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Peraí. Jesus está indo para onde? Aí ele diz, para onde eu estou indo, você não pode ir agora. Mais tarde, você vai. O que ele está dizendo para Pedro? Que tu vai morrer também, meninão. Não é não? Para onde eu vou, tu não pode ir agora. Mais tarde, você vai. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que está disposto a morrer pelo seu Senhor. E é engraçado porque, olha o que Pedro diz, ó, versículo 37. Pedro disse, Senhor, por que não posso ir agora? Darei minha vida por ti. Pedro estava falando a verdade? Sim ou não? Talvez sim, né? Só não estava preparado. Talvez ele não calculou o que ele estava dizendo. Né? Porque quando alguém chegou lá, tu é discípulo dele também, né? Ele, nem conheço esse homem. Talvez ele não calculou bem as palavras dele. Mas o verdadeiro discípulo está disposto a morrer. O verdadeiro discípulo, ele está disposto a entregar a sua vida pelo seu Senhor. Eu fiz essa aplicação aqui na semana passada e vou fazer de novo. Se entrasse alguém naquela porta ali com uma arma e dissesse, ou você nega, ou você morre, o que você faria? Em tuas mãos entrego meu espírito. E agora eu vou mostrar para vocês por que é tão importante confiar no Senhor. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Se a gente crê nessa palavra, meu irmão, a morte é só um detalhe. É o que Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso o discípulo precisa confiar no que o seu Senhor ensinou. Porque quando a hora chegar, e ela vem, a gente precisa estar pronto, disposto a entregar a nossa vida pelo nosso Senhor. E por último, ao que Jesus fala para Pedro. Jesus respondeu, darás a vida por mim? Tu, Pedro? Tu darás a vida por mim? Em verdade eu te digo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Preste atenção no que eu vou dizer.
O verdadeiro discípulo, ele também pode falhar. Ele não é perfeito. Ele pode falhar. O que Jesus disse aqui, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, aconteceu? Aconteceu. Mas mesmo quando falhamos, se nos arrependemos, o Senhor nos recebe de volta e nos restaura. Como ele fez com Pedro. Quantas vezes Pedro negou? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Jesus restaurou Pedro. E da mesma maneira ele pode restaurar qualquer discípulo quando cai, quando falha, quando peca. Desde que esse discípulo, ele verdadeiramente se arrependa. O Senhor o receberá. É como diz em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. O verdadeiro discípulo, ele pode falhar, mas o verdadeiro discípulo volta para o seu Senhor. Ele não fica na falha, ele não fica no pecado. Eu queria que você saísse daqui com 3 coisas. 3 coisas que Jesus está fazendo com os seus discípulos. Instruindo os seus discípulos. Preparando os seus discípulos. A primeira coisa é que os verdadeiros discípulos, eles confiam e são humildes. A segunda coisa é que os verdadeiros discípulos identificam os falsos. Sabem quem são os falsos. Percebem quem são os falsos. E o verdadeiro discípulo, ele ama. Eles são reconhecidos como discípulos. Estão dispostos a morrer pelo seu mestre. E mesmo quando falham, eles voltam para o seu Senhor. Eu quero concluir. Saia com essas 3 coisas. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Eu comecei dizendo que tudo que nós almejamos fazer, nós nos preparamos. O Senhor, instruindo os discípulos dele aqui, preparando os discípulos dele aqui para o que viria, ele também está nos instruindo e nos preparando para o que virá. Nós estamos sendo preparados e moldados todos os dias pelo nosso Senhor. Tanto para qualquer coisa que aconteça aqui, como para a glória que nos espera. O Senhor está nos preparando. Portanto, confie. Portanto, seja humilde. Portanto, esteja alerta quanto aos falsos. Ame. Seja reconhecido como um cristão. Que você esteja disposto a morrer pelo seu Senhor. E quando você falhar, volte para Ele. E Ele vai te receber. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Oremos. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é rica, eficaz e maravilhosa. Eu te agradeço pelo Senhor falar ao nosso coração através da tua palavra. E o meu único pedido agora, Senhor, é que o Senhor não permita que nós saiamos deste lugar sem que essa palavra tenha ficado fixa, firmada em nossa mente e em nosso coração. Nos faz, ó Deus, sair daqui tendo a certeza que nós precisamos confiar no Senhor e sermos humildes.
que nós, pela tua instrução, pela tua sabedoria dada pelo Senhor a cada um, sejamos capazes de perceber os falsos discípulos que promovem todo tipo de confusão e angústia no meio da igreja, que vendem Jesus e que são cheios de Satanás. Mas que nós possamos também, Senhor, sair deste lugar entendendo que a marca como cristãos é que nós precisamos amar uns aos outros, sermos reconhecidos como teus discípulos, estarmos dispostos a entregarmos a nossa vida ao Senhor, e que quando falharmos, Senhor, se falharmos, nós temos a certeza que o Senhor nos receberá de volta se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Coloca essa certeza em nosso coração. Nos faz verdadeiramente discípulos do Senhor, que querem, que estão dispostos a entregar a sua vida a Ti, Senhor, sem pensar duas vezes, porque não há outro caminho a não ser o caminho do Senhor. Crava tudo isso em nosso coração, que essa boa nova do Evangelho de Jesus esteja gravado em nosso coração. Nos leva em paz para as nossas casas, edificados pela palavra do Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua palavra, fortalecidos pela fé em Cristo Jesus, na comunhão dos santos. E que nós possamos sair também deste lugar com a certeza de que adoramos o Teu nome. Obrigado pela presença do Senhor que ainda está aqui, e obrigado pelo privilégio que o Senhor deu a cada um de nós de cultuarmos o nome do Senhor. Leva-nos, nos protege, é isso que te pedimos, e em Cristo Jesus nós te agradecemos. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Cristo. Amém. Temos cantina, tá? Cada um gasta R$100. Temos cantina, tá, irmãos?